do Versiani ainda não confirmaram. Vamos acompanhar a coletiva aqui no mini auditório do Tribunal Superior Eleitoral. Em 1841, esse instituto de cassação de mandatos, de registro de diploma por compra de votos, talvez com isso os candidatos estejam realmente mais preocupados com esse ilícito. Então talvez isso tenha contribuído realmente para a redução desse incidente no instante de votação. Agora, também ocorreu uma situação muito particular no curso dessa semana, que alguns tribunais regionais eleitorais, eles passaram a exercer um certo controle, inclusive sobre saques, que seriam efetuados pelos estados, e com ordens que, para alguns dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, essas ordens extrapolariam um pouco o limite da Justiça Eleitoral. E essas ordens eram relativas a quê? A um controle de numerário que era sacado em cada uma dessas agências, inclusive exigindo que houvesse autorização expressa da Justiça Eleitoral para saques superiores a R$10 mil. Então, além de haver essa autorização prévia para saques de R$10 mil, todo saque superior a R$10 mil seria instantaneamente comunicado à Justiça Eleitoral. Mas alguns dos ministros daqui do tribunal entenderam que essa ordem seria não baseada realmente na lei, que não haveria como impedir, até porque saques que são superiores a R$10 mil, eles já são automaticamente comunicados à respectiva autoridade competente. Então, não nos pareceu... Sergipe. Do estado de Sergipe. Número de? Não sei, temos? De número de eleitores que já votaram? Não temos dado. Eu posso talvez indicar pela minha votação, que eu estive votando agora às 2 e pouco, e o comparecimento às sessões estava bastante reduzido, o que significa que eu acredito que a maioria dos eleitores já tenha comparecido às respectivas eleições para votar. Não sei. Não. Muito bem, você acompanhou, portanto, a coletiva aqui no mini auditório do TSE em Brasília. Daqui a pouco a gente volta com um resumo completo aqui, com as informações completas do Tribunal Superior Eleitoral. A gente volta agora aos estúdios da Nova Nordeste com Marcos Silva. Marcos, é com você. Ok, Leandro Magalhães, direto de Brasília, da sede do TSE, com informações, alguns números dessas eleições em todo o Brasil, quase 1000 prisões de pessoas envolvidas em boca de urna e também a prisão ou a detenção de alguns candidatos. E o destaque em Pernambuco é a detenção do ex-governador Mendonça Filho, que é candidato a deputado federal. Sérgio Cruz, ele que é professor jornalista, é mestre em administração e comunicação e professor de marketing político. Um fato como esse, Sérgio, a detenção de um político, como ocorreu aí com o Mendonça Filho, isso ajuda na eleição dele ou prejudica? Olha, normalmente ajudaria, certo? Normalmente ajudaria. Mas só que a gente hoje vive uma troca de papéis. Por quê? Geralmente isso ajudaria quando o candidato era da oposição, como se fazia antes desses 8 anos. Então não é muito comum, talvez não seja muito comum para esse perfil do eleitor do Mendonça, né? Do perfil dele, ter um fato como esse. Ele não pode virar o coitadinho não na história? Não creio que não. Nessa altura, já o pessoal já indo para as urnas, o pessoal deve votar maciçamente pela manhã. Né? Pode dar, mas para o nome dele ficar na mídia. Uhum. Isso aí ajuda. Simão Almeida, você que já participou de algumas eleições, certamente lembra de alguns fatos de candidatos que foram vítimas em situações e que acabaram se beneficiando com a situação, né? Com certeza, com certeza. Eu não... A gente lembra de Clodoaldo Torres, por exemplo, Isso. Que dirigiu na época a TELP, né? Que era a TELP. E aí... Não, isso foi antes, foi em 80 e... Então, fatos como aquele que ocorreram com Clodoaldo, que também explodiu na época nas urnas depois. Só que foi antes da eleição. Bem antes da eleição. Aí ele conseguiu capitalizar bem o processo. Quer dizer, a população como que, sentindo o drama dele, foi uma espécie de ajuda de quê? Então, para a população, um caso como esse, ele virou um coitadinho. Eu não diria também como o nosso professor falou também, né? Não coitadinho, porque eu acredito que não... Um coitadinho entre aspas, claro, entre aspas, não existe coitado, né? Uhum. Acho que na política existem pessoas que são preparadas, né? E acho que mediante essa preparação, acho que
né, que eles possuem para ocupar o cargo, né, que estão pleiteando, eles são conhecedores, né? Conhecedores realmente da situação, né? Como a coisa funciona, não é isso? Como funciona. Então, Danilo assim, Bezerra, você é jovem, mas já participou de algumas eleições, né? Já participei de algumas Já votou quantas vezes já? Votei 3 eleições já, pelo menos? 3. 3 eleições. E Quarta. essa é a 4ª eleição. Já foi votar? Já votei. Sua sessão estava lotada? Tá muito cheia, muito cheia. Muito cheia. Foi logo pela manhã? Porque lá, eu voto em Itamaracá, aí lá tá instalada a biometria. Aí tem os testezinhos, você tem que, quando o polegar direito não pega, aí vai o polegar esquerdo, quando não pega o indicador direito, quando não pega o indicador esquerdo. Você foi até o TRE, né, para se cadastrar e cadastrou os 10 dedos, não é isso? Cadastra os 10 dedos, mas eles quando não pega, são 12 vezes que ele faz, 3 em cada, só usa esses 2. Aí, por conta disso, tem os idosos, alguma falha no ocorrer do tempo, você leva no dedo, aí não pega, aí estava muito lotado, muito cheio. Então a eleição hoje é teoricamente mais segura, mas no seu caso foi mais demorada. Pois é, ela vai ser mais segura, mas enquanto não ter porque você está em fase de teste. Aí, como eles botaram para os 3 municípios com 16 mil habitantes... Mas a tendência é a eleição toda ficar assim, né? Uma eleição biométrica. Assim, eu creio que na próxima eleição... Até 2018, o TSE vai implantar no Brasil todo. No Brasil todo? Em todo o país. É verdade. O Henrique Aguiar é mestre na área de softwares. É muito complicado essa tecnologia. Os americanos dizem que querem fazer agora a votação com a íris do olho. De fato, a biometria é um fator bastante seguro, digamos assim, porém ainda carece de grande desenvolvimento, porque não é tão rápido. Isso, não é tão rápido a identificação, né? Porque ele faz o scan, ele faz a leitura do seu dedo, né? Da sua na digital. Hora que o eleitor chega, bota o dedo lá no aparelho, Isso. Ele leva um tempo para poder identificar quem é o eleitor. Exatamente. Mais que o normal. Mais que o normal, né? Talvez hoje eu acredito que até o próprio mesário identificando ainda está mais rápido do que, né? Isso. E também porque a população não está acostumada, né, a esse nível de tecnologia. É uma coisa que talvez para a geração antes de nós, né, os jovens, as pessoas os meninos que estão com 9, 10 anos, torna-se muito mais fácil. A mente deles já estão girando numa velocidade muito mais fácil de acompanhar isso. Mas quem está da nossa geração para frente vai sentir ainda um pouco. Que é uma falsa impressão, né? Porque tem gente idosa que diz, eu não mexo no computador de jeito nenhum. Se você tem um celular, aí a pessoa tem, pois é um computador. Você vai no banco, você ia acessar lá o cartão, aquilo é um computador, você está mexendo no computador. Você está mexendo no computador. Mas eu tenho por exemplo, a minha filha de 7 anos chega para a avó e, não é aqui, vovó, e aperta tudo, e é o jogo, e é uma coisa. Como é que é isso? Como o mundo mudou, é tão rápido, porque no meu tempo era carrinho de roda somente, as coisas assim, né? Hoje a coisa evoluiu bastante, né? Evandro de Pedrosa, você que também já brincou um bocado de carrinho de roda, né? Não, no meu tempo era espeto, pinhão, né? Papagaio. Tá vendo, né? Pipa, né? Agora nossos filhos são internet, videogame. Tem coisas que a gente surpreende, né, Marco? Tem coisas que realmente eu fico surpreso. Incrível. Eu posso fazer uma pergunta para o nosso mestre software? Pode, sim. Ainda é possível se surpreender mais depois de tanta coisa que a gente já nasce hoje? Hoje você pega uma criança que já nasce com internet de 15 mega, de 50 mega. Antigamente era com aquele barulhinho que a gente ficava e tinha que esperar e a conexão caía. Eu sou dessa época, até antes de ter internet. Eu sou tão velha assim, né? Ele é antes da internet. É antigo. Mas eu sou dessa época. Você acha que ainda é possível se surpreender? É possível que exista uma coisa ainda mais surpreendente do que temos hoje? Com certeza. Se você começar a pensar, lembrar 10 anos atrás, né, aquele velho videogame de um controle com um manchezinho só. E hoje em dia você não precisa nem de controle para jogar o videogame, ele identifica e lê seu movimento. Assim, vem muita coisa boa ainda pela frente. Lá, a menina jogando tênis, isso, né? Quer dizer, aquela coisa toda virtual. Exatamente. Né? É bem interessante. Você já votou, Rafaelzinho? Eu votei. Você votou, mas você chegou com um título na mão, como é que foi? A pessoa olha pra você, essa criança votando, como é que pode? Não, quer fazer o que aqui, menino? Através da televisão hoje eu não preciso mais o povo lhe correr reconhece, esse risco, né? Porque as pessoas me reconhecem. Mas no começo? Mas para qualquer coisa a gente tem uma identidade. Mas antes da TV, como é que era?
Você chegava... Antes da TV eu não votava. Ah, você já ficou famoso antes de começar a votar, né? Foi. Eu tinha 11 anos quando comecei na televisão. Você já enfrentou algum preconceito por conta do tamanho? Já enfrento sempre. Sempre enfrenta? Não é, já enfrentei. Mesmo famoso, conhecido? E acredito que continuarei enfrentando sempre. Eu acho que a gente nasce com algum problema para vir, nascer e morrer enfrentando isso, para poder, eu acho que é uma missão de quem nasce. Não, não é karma. Eu acho que karma é direcionado para uma coisa ruim. Uma coisa negativa. E não é uma coisa negativa. Para mim é uma coisa boa. Mas o preconceito não é ruim, não? Depende do ponto de vista que você está olhando. Eu acho que é uma missão que a gente tem de enfrentar aquele problema e de mostrar para as pessoas que é capaz que você é capaz de enfrentar e que qualquer pessoa também pode ser capaz de enfrentar um problema como esse. Eu, graças a Deus, hoje em dia, por causa da televisão, não enfrento tanto, mas ainda enfrento. Mas às vezes nem consigo enxergar. E aí eu brinco, eu acho que o preconceito é tão grande, que eu sou tão pequeno que eu não consigo enxergar ele. É verdade, tá então. Esse é o Rafaelzinho, hoje colaborando conosco aqui nessas eleições de 2010, junto com a Evandir Pedrosa e com a Fernanda Pérez, ela que é estudante de jornalismo. Daqui a pouco começa a apuração. Já são 3 da tarde e 7 minutos, mais ou menos, pelo meu relógio aqui. Às 5 da tarde a eleição se encerra e aí começa a apuração. Sobre esse assunto tem uma matéria aqui nessas eleições 2010. Pode rodar. A urna eletrônica é constituída do microterminal, onde o eleitor é identificado pelo número do título, e do terminal do eleitor, onde o eleitor registra o voto. Ela possui mecanismos que possibilitam a recuperação de informações em caso de defeito. Antes de começar a votação, o presidente Mesários imprime um relatório chamado Zerésima, com a finalidade de demonstrar a inexistência dos votos nas urnas eletrônicas de todos os candidatos regularmente cadastrados. No final do dia, todas as informações dos votos gerados no terminal são levadas com segurança para uma central. E lá começa o processo de totalização. O modelo de urna utilizado no Brasil é único e serve de referência para outros países. No, yo estoy acá de manera privada a observar el proceso de votación electrónico porque el presidente Correa ya está hablando que quiere en el Ecuador implementar el voto electrónico, pero él quiere traer el proceso de Venezuela. Nosotros no confiamos en ese modelo electrónico del presidente Chávez, por eso yo he venido acá a mirar, a observar cómo es, luego retornaré al Ecuador, conversaré con los otros representantes de los partidos políticos para proponerles venir de manera oficial acá al Consejo Superior Electoral para recibir información de cómo es el proceso electrónico de votación en el Brasil, porque obviamente yo me inclino porque si quieren poner votación electrónica, lo hagan como aquí en el Brasil, que es mucho más garantizado que lo que tenemos en Venezuela. A utilização das urnas eletrônicas é aprovada por 98% dos eleitores, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nexus de Belo Horizonte. A nossa apuração é rápida. Eu ingressei na magistratura há 28 anos e lembro do tempo em que nós era a urna de pano, a urna de lona e aqueles votos que se faziam nas cédulas de papel, mapas enormes onde se transcreviam os resultados. E hoje nós temos a urna eletrônica. E nós que temos uma tecnologia de ponta nesse sentido, às vezes eu fico a pensar como ainda surgem hoje pessoas que tentam questionar tudo isso. E você, confia nos resultados das urnas eletrônicas? Então, a informação com o nosso Alexandre Farias, que daqui a pouco entra ao vivo também, direto do TRE, com informações e também com a apuração. A apuração é o nosso assunto, que vamos encerrando agora com a participação aqui do nosso Lucimar Almeida, jornalista do blog Folha Marim, que agradece a sua participação. Deixa eu levar uma para as colocações finais, amigo.